Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar o nosso webinar. Nós estamos com o apresentador Luiz Galvão. Nosso tema, automação do fluxo de entrada. Eu dou a palavra a ele agora. Nós temos o link aí para as perguntas, a interação no bate-papo. Ok? Obrigada. Oi, boa tarde. Todo mundo me escutando? Sim, ok, Galvão. Ok, beleza. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Luiz Galvão, trabalho na TOTS há 9 anos e atuo junto com o time de compras desde então. Já conheço alguns clientes, até presencialmente, né? E espero estar contribuindo com vocês hoje aqui um pouquinho de conhecimento, né, sobre esse processo novo que é a rotina 1321, né, que a gente criou para melhorar o nosso fluxo de entrada, né, a gente ter um pouco mais, um ganho, né, exponencial aí em relação aos processos de entrada. Beleza? O link para as perguntas, né, se alguém não pegou ainda, eu vou mandar aqui no bate-papo novamente. Segue o link aí das perguntas. A gente vai fazer por esse link lá, você pode ir votando em alguma pergunta que já estiver lá, você pode ir votando para a gente seguir nas mais votadas, e aí a gente vai respondendo na ordem das mais votadas para as menos votadas, beleza? Bom, então sejam bem-vindos, né? Esse aí é o vídeo institucional que a gente criou para divulgação desse produto. Eu não sei se todos já tiveram acesso, mas é um vídeo bem rápido e explicativo, né? Que fala sobre o processo, de como que a gente desenhou um pedaço do processo, né? Porque na prática a gente tem que explicar um pouco mais, mas foi uma forma de divulgação que a gente utilizou, né? Para mostrar que o caminho que o XML vai percorrer até ele ser finalizado, né, lá que a gente chama de pré-entrada hoje, né, que é a preparação da entrada da mercadoria até a liberação realmente, quando essa mercadoria chega na empresa e ela vai ocorrer a entrada dessa mercadoria de fato. Eu acredito que muita gente já recebeu esse vídeo, né? E a nossa ideia foi basicamente resumir tudo que a gente fez nele, né, para ser um ponto focal, um chamativo, né, para que vocês também pudessem estar participando aqui com a gente desse webinar e logo em seguida já começar a utilizar essa rotina e os principais pontos fortes que ela tem, benefícios, né, que vocês possam colher esses benefícios aí junto às empresas, né, que o nosso objetivo principal hoje é que as empresas possam lucrar mais, né, com todo esse processo que a gente desenvolveu, tá bom? Bom, o nosso time hoje de compras, né, ele está dividido com algumas pessoas, alguns papéis, né, então a gente tem o nosso líder, que é a Cíntia, temos o Flávio, que está como PO, a Camila está como Scrum Master, né, que a gente chama, né, o Agile Master. E nós temos um time, né, com algumas pessoas, eu, Maurício, né, Graça, Fábio, Lucas, Denise e Adriana. Então todas essas pessoas aqui participaram de alguma forma da entrega desse produto, tá bom? Bom, quando a gente fala de processo de importação de XML, né, a gente fica sempre, vem aquela pergunta, não, mas dá trabalho, né? O que que acontece, né, que dá tanto trabalho na importação de XML hoje, olhando para o cenário atual da ferramenta, né? E aí a gente fica se perguntando, né, como que a gente pode agilizar as entradas de mercadoria, se realmente é preciso que a gente faça a importação do XML automático, né? Faz sentido a gente ficar gastando tempo importando XML, sendo que o XML é algo que já está concreto, né? Então, foi aprovado, já está ok, então tem que fazer a entrada, né?
E o que é mais importante, né? Então, importar XML ou você conferir realmente se aquilo que o fornecedor, né, tá, enviou, né, os dados que foram descritos na nota, se realmente eles estão, eles condizem com aquilo que você fez de acordo, né? E também a gente fica lá, tá, como que eu vou fazer para me receber mais rápido essas mercadorias com menor tempo? Né? Como que eu vou agilizar todo o meu processo de entrada de mercadoria, né? Como que eu vou agilizar o processo de pré-entrada, né? E como que eu vou fazer também, né, para me diminuir os problemas que eu tenho hoje entre conferência de mercadoria e entrada de nota? Então são algumas perguntas que a gente viu assim que são perguntas chaves que a gente tem que começar a se preocupar um pouco mais, né? Para a gente ver onde a gente pode atacar nesse momento aqui e atuar de uma forma mais expressiva, certo? Então, o nosso objetivo principal é automatizar o processo da entrada da mercadoria, certo? Então, assim, com esse objetivo, né, nós já colhemos alguns benefícios com essa rotina que a gente criou, né? Então, essa rotina hoje, que é a 1321, o que ela faz? Ela importa, em média, um XML a cada minuto. Então, ela é um processo que ele fica rodando no banco, né? A gente chama ela de thread, né? Então ela fica lá no banco de dados, né, processando o tempo todo, independente de ação de usuário, de alguém clicar, uma vez ela inicializada, ela fica lá na sua base. Ela gera pré-entrada baseada no pedido, então se você tiver com tudo ok, né, com os processos ok, de entrada de mercadoria, aí eu falo de produto, fornecedor, cadastro de filial, né, e algumas informações que a gente precisa, a rotina já faz o vínculo e ela também fala assim, olha, se eu achei o pedido, eu vou gerar baseado no meu pedido, essa pré-entrada. Né. Ela vincula, se caso ela, se você tiver o pedido já feito, né, e você achar, a gente entrar esse número de pedido no XML, ela já faz a pré-entrada e já fala assim, olha, já que eu fiz a pré-entrada, eu vou vincular. Então ela faz também o vínculo automático, do pedido de compra com a pré-entrada. Né? A pré-entrada, com isso, ela é gravada automaticamente, ou seja, a gente não precisa de ir na 301 mais e fazer aquele processo, né? Selecionar filial, marcar parâmetro, selecionar fornecedor, achar o XML, isso não tem necessidade mais com a 1321. Com isso, a gente agiliza muito o processo de conferência, né, de XML com pedido. Porque você tem, a partir do momento que você tem o XML, você já tem a pré-entrada, então você ganha esse tempo, né, olhando para esse cenário. E com isso a gente tem algo muito importante, que é a segurança no processo, porque diferente da entrada manual, a entrada por XML, ela olha basicamente para o XML, né? Então o usuário não tem a ação de manipular nenhuma informação. Então se ele não tiver a ação para manipular nem os dados que estão ali na tela, então a gente entende que tem um ganho muito grande na segurança do processo, né? E também você consegue com isso, né, tratar divergências bem antes do processo de que acontecer a entrada da mercadoria, né? Porque a maioria dos clientes hoje, o que eles utilizam? Eles olham para o cenário, né, de entrada de mercadoria de uma forma assim, não, eu vou aguardar a mercadoria chegar, e a gente quer que isso seja antecipado. Né? Então você consegue tratar bem antes esse processo. E com isso a gente elimina também um retrabalho, porque toda vez que você for lá no XML, clicar, selecionar, mandar importar, então isso é um retrabalho. Então assim, eu tive empresas que nos acompanharam nesse processo, que eles tiveram um dia lá que tiveram 1000 XMLs emitidos contra eles. Então você imagina 1000 vezes, né, esse processo, fora o tempo que gasta para fazer essa importação de XML. Então, assim, são alguns pontos, muitos benefícios que estão aqui, são benefícios reais que a gente colheu na prática, junto com os clientes que acompanharam nós nesse momento a gente fez uma pré, né? Nós fizemos uma pré-validação em vários clientes e a partir dessa pré-validação nós tiramos esses benefícios essenciais aqui, pelo menos nesse primeiro momento. Lógico que existem outros benefícios que a gente vai, vocês vão
ver a apresentação e vão colher isso quando estiverem utilizando. E aí a 309, ela não poderia ter ficado de fora, então ela também ganhou alguns benefícios, né? Então ela tem a visualização do XML, então você consegue visualizar lá a situação que esse XML se encontra, né? O que seria essa situação, né? É como ele está naquele momento. Então assim, ele foi importado, ele não foi importado, está pendente, está com algum problema, né? Não achou o fornecedor, não achou o produto, né? Então a gente vai gravar essas informações lá para que vocês possam visualizar isso após o processamento da rotina. Então, a rotina 309 também tem ações, ações novas, né? Justamente na aba situação XML, que aí você vai poder falar, olha, eu quero reprocessar esse XML, eu quero mandar ele para o início da fila, eu quero rejeitar esse XML, porque esse XML eu não vou importar ele. Um exemplo disso, o cliente que usa módulo de consumo separado. O módulo de consumo é o módulo 34, então lá tem um processo totalmente diferente, o cadastro de produto é diferente, então pode ser que você tenha um cenário de estar com o XML, deu o aceite no XML e a rotina processou, porque ela não consegue achar qual XML que ela vai processar ou não. Mas aí você tem a ação de rejeitar a XML lá na própria 309. E também é algo muito importante que a gente coloca aqui, a gente destaca aqui, que é a impressão do DANF, né? Então, lá na 309 tem a opção agora de você imprimir o DANF, né? Você pode imprimir esse DANF e visualizar também, visualizar o XML da forma com que ele existe, ok? Eu só volto a reafirmar para que quem não tem o link, eu vou mandar o link novamente aí das perguntas, tá bom? Para colocar lá no link, por favor, para a gente concentrar tudo no mesmo local. Bom, então assim, antes de falar exatamente da rotina, eu queria explicar e conversar um pouco sobre a questão do ciclo do XML, né? Então, porque o XML ele existe um início, meio e fim, né? Então, mas antes disso, eu queria saber o que é um XML, né? Todo mundo, não, eu tenho um XML, foi emitida uma nota para mim e tudo mais. Então, o XML, na sua essência, ele é o quê? Ele é o dado fiscal, né, que ele surgiu a partir de uma necessidade, né, que os estados, né, que a Cefaz necessitava ali naquele momento de ter as certezas, né, absolutas ali, pelo menos, olha, o fornecedor fulano de tal está enviando a mercadoria para o cliente, a mercadoria tal, ela pode ser vendida para esse cliente, né, ele tem estoque, ele falou que tem o estoque lá, então vou verificar aqui os valores de ICMS, então o XML surgiu dessa necessidade, porque antigamente não era XML, era um papel, né? O cara ia lá, colocava manual, então isso não tem aprovação, né, de alguém ou de um servidor. E hoje a gente tem o XML que faz isso. Então todas as informações que estão no XML são de fato verdades, né? Mas são as verdades que quem emitiu ele, né, está colocando. Então, o XML é uma garantia, uma segurança, né, para quem está utilizando esse recurso, de que os dados foram conferidos, os dados foram validados antes mesmo deles serem encaminhados para o cliente, né, vamos dizer assim. Então, basicamente, o XML é isso, é uma segurança de ambas as partes, fornecedor, cliente e governo, né, que controla esse processo aí do XML também. Bom, então o início do processo do XML, ele se inicia basicamente com a concepção do XML, né? Mas para que isso aconteça, a gente tem que entender como que surge esse XML, qual que é a necessidade dele, de onde que ele vem. Então a gente, pensando, o que eu entendi, né? Que assim, existe, né, no caso aqui, vamos falar dos compradores, os nossos compradores, eles têm a necessidade de fazer compra, certo? Então, assim, essa compra,
ela é feita de alguma forma. Então, para onde que ele olha para quando ele vai comprar? Uma indústria, um distribuidor, às vezes até um próprio varejo, um atacado, dependendo da oferta, do valor que ele estiver. Então ele fala assim, olha, eu quero comprar, né? Então eu quero comprar a mercadoria, eu quero colocar aqui na minha loja, eu quero repor meu estoque, enfim. Então ele faz um acordo comercial. Logo em seguida, que o fornecedor fala, não, beleza, eu tenho a mercadoria, eu vou te enviar ela, essa mercadoria eu vou lhe entregar. Então o que ele faz? Ele simplesmente não manda a mercadoria para o cliente, não. Primeiro ele vai lá na Cefaz e fala, olha, estou querendo vender essa mercadoria, né, para o fulano de tal, posso, né? E aí a Cefaz vai e fala, não, pode, né? Você pode vender essa mercadoria, ok, eu aprovo essa nota, e você pode sim encaminhar essa mercadoria para o seu cliente. Bom, e aí entra o Intor, né? Que aí existe a 1095, porque uma vez que o XML foi emitido, o cliente tem que ir lá e falar, não, ok, essa nota é minha. Eu realmente comprei esse produto. Então, ok, pode me mandar aqui, eu vou manifestar ela, vou falar que ela é minha, eu tenho ciência dessa operação, certo? Então, uma vez que deu ciência da operação, aí entra a nossa rotina, né, que é o processo novo. Porque eu falei, ó, você faz ok, a mercadoria é minha, e agora eu vou pegar essa mercadoria e já vou tratar ela aqui no meu processo de entrada. E aí a 1321, inclusive esse desenho aqui do motor não é à toa, porque ela realmente é um motor. É um motor que fica a todo tempo pesquisando nota no banco de dados para saber se está ok. Por que do banco de dados? Porque a 1095 ela tem a opção de fazer a manifestação e ela também tem a opção de fazer a baixa, certo? E aí, já adiantando aqui um pouco, essa versão mais recente tiveram algumas melhorias e essas melhorias são muito importantes para ela, né? Então, hoje você vai conseguir fazer manifestação de várias notas ao mesmo tempo, baixar várias notas ao mesmo tempo e também vai ter a opção de fazer downloads e manifestação automática. Então a 1095 evoluiu também com o nosso processo, a gente precisou que eles também fizessem essa adaptação. Bom, então voltando ao nosso ciclo aqui, então assim, manifestou a nota, a 321 vai fazer o quê? Vai verificar, achei a nota, achei. Ela já está importada, já está gravada no meu banco de dados? Não. Então eu vou fazer o quê? Vou gravar para a entrada e aí vai seguir o fluxo da mercadoria, no caso, chegando lá no atacado, varejo, né, distribuidor, enfim, conforme a sua realidade aí. Então a mercadoria o ciclo de vida dele é assim. Então tem o início, o meio e o fim, né? Que é propriamente quando a mercadoria chega. Então, mas assim, a gente sabe que esse ciclo, para muitos, assim, não é novidade. Eu sei disso, porque convive com isso o dia todo. Mas você já se perguntou por que esse ciclo ele é importante? Por que acontece esse ciclo na prática? Por que todos os dias as mercadorias elas ocorrem esse processo, esse acordo comercial, ele acaba meio que sendo um processo meio que automático para quem está utilizando esse cenário? Bom, eu consegui chegar a um contexto porque, assim, ele acontece porque as pessoas precisam comprar. Então, imagina que o cliente, quando ele chega lá na empresa, né, no caso, ele chega lá no... Eu falo assim, olha, eu vou comprar uma mercadoria. Qual mercadoria? Não sei, qualquer uma. Eu vou comprar um biscoito, vou comprar carne, vou comprar bebida, vou comprar roupa. Né? Então, quando ela chega aí, o que ela faz? Ela vai em algum local. Ela vai no atacado, no varejo, no atacarejo, né? Ela vai no e-commerce, independente do cenário. Né? Então, quando ela chega lá, o que ela quer? Qual que é a realidade que ela quer ver? As prateleiras cheias, abastecidas. Né? Então, imagina só, o cliente chegando, vê o processo dele, que é o comprar, e chega lá e fala, não tem mercadoria, ou seja, ele não volta. Mas se ele chegar lá e a mercadoria estiver lá, ele vai levar. Né? Então, esse processo acontece. E com isso, o que acontece? Ele chegando na empresa, quando ele vê essa mercadoria lá, ele fala assim, cara, vou comprar, vim aqui para comprar, gosto desse local, beleza. Então, isso aumenta o que? A lucratividade da empresa, porque a cada dia que ela vende, cada vez que ela vende a mercadoria, né, na sua íntegra, o que acontece? Os lucros dela acontecem juntamente com o ciclo do processo da
da mercadoria em si. E isso acontece o tempo todo, né? Então, e nesse meio aqui, o que está por trás disso? Entrada de mercadoria, gestão de XML, entrada, pré-entrada, conferência. Então, por trás disso tudo, né, que é a grande realidade que a gente está apresentando, existe essa gestão do XML. Então, a necessidade de existir esse ciclo do XML é porque existe pessoas que querem comprar a mercadoria e aí as empresas querem vender e terem lucro para que esse processo finja, né, até onde a empresa conseguir chegar. Beleza? Bom, então assim, foi um início, uma introdução que eu fiz em referente a alguns processos, para deixar todo mundo na mesma página. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre como utilizar a rotina 1321. Bom, a rotina 1321, ela segue um processo, né? Então, qual que é o processo que a gente simplificou aqui nesse momento? Então, é como eu já tinha citado, né? Então, primeira coisa que tem que acontecer é a manifestação e a baixa do XML. Então, se você manifestou e baixou ela pela 1095, a rotina automaticamente ela vai processar o XML para você. E aí você vai poder definir lá, olha, eu posso definir a filial, posso definir o fornecedor, o produto, né? E ela vai conseguir também falar, olha, essa filial aqui eu quero validar, essa aqui eu não quero, essa aqui eu quero, esse fornecedor dessa filial, aqui eu quero que importe as notas, essa aqui também não. Então tem uma série de parametrizações que a gente colocou para dar flexibilidade no processo. Então, seguindo aqui, então o primeiro ponto é, eu faço a manifestação da nota, né, na 1095. Segundo, faço aqui o processo de inicializar, né, a rotina. A rotina processa o XML que já foi baixado, e uma vez que ela processou, ela vai armazenar esse dado lá na 309. E aí na 309, você vai conseguir fazer, você tem algumas opções. Então você vai avaliar esse XML, de como que ele está, né, ou avaliar basicamente a pré-entrada, certo? Então, a 1309, ela é um braço da 1321, porque a 1321 é uma rotina que vai ficar basicamente processando arquivos, né? E a 1309 vai visualizar essas informações que foram processadas pela 1321. Então, se fosse para resumir o ciclo desse novo processo, essa tela aqui é a principal, né? Então, manifestou, né? Manifestei a mercadoria, manifestei o XML, baixo o XML, a rotina processa se ela estiver ativa. E uma vez ela processada, o arquivo está disponível lá para você avaliar na 309. Bom, seguindo aqui, né, como processar o XML automaticamente? Então, são 3 passos, basicamente. Passo 1, manifestar. Porque quando você manifesta, você alimenta 2 tabelas. Tem muita gente que já conhece e outros não conhecem essas tabelas. Então é PC Manifest, Manif destinatário e a PCNF XML. Uma você dá a ciência, né, que fala, ó, manifestei nessa data, né, para essa chave, e a outra eu gravo o arquivo do XML próprio. E aí ela está em vermelho, não, é proposital, porque sem esse passo aqui, né, você não consegue andar, né? O passo 2, então no caso é deixar a rotina 1321 inicializada. Então a gente sugere que ela fique em um local que as pessoas não façam manipulação dela, porque é uma rotina de processamento. Então você pode colocar ela no seu servidor, né, colocar essa rotina em um local mais específico, né, para que ela possa se ficar rodando ali de uma forma automática, né, sem a interferência, né, das pessoas. E o passo 3, que uma vez que este XML foi processado, lá na 309 vai ter essa abinha nova aí, ó, situação XML. Então lá na situação XML você vai conseguir visualizar. Só um adendo aqui. Essa manifestação em baixa tem algumas ferramentas que também
de terceiros que eles já conseguiram fazer a população, né, no caso, popular as tabelas que nós utilizamos. Né? Então, há mais dados, tem alguns outros parceiros que também já estão fazendo esse processo. Então, mas assim, alguns clientes nos questionaram e tudo mais, e esses parceiros já conseguiram já fazer essa adequação na ferramenta deles. Mas nesse primeiro momento, a gente indica 1095 porque ela também sofreu muitas melhorias, né, que vieram a necessidade de você realmente utilizar outra ferramenta a não ser ela. Então a gente reforça que ela é a nossa principal rotina, né, para manifestar e baixar XML, tá bom? Bom, ainda falando sobre processamento XML automaticamente, né? Então, beleza. Então eu expliquei como que são os 3 passos para que isso ocorra. E aí existe uma regra também para que o XML, quando ele não vai ser processado, de forma alguma. O XML, mas todo XML vai ser processado? Sim. Porém, existem algumas regras que eles cairão na condição. Então, quais são as condições? Então, exemplo, se existir uma pré-entrada do XML na 301, que alguém foi lá e fez essa pré-entrada, a gente não reprocessa, porque a chave já está lá na tabela de pré-entrada, então não tem a necessidade de reimportar ele. Então a gente já faz essa validação. Esse XML vai ficar lá, ele não vai acontecer nada com ele, com esse arquivo. Ele não vai ser reprocessado e você não vai ter duplicidade das informações. Outro ponto. Então, exemplo. Baixei o XML, mas alguém foi lá manualmente, fez a entrada desse XML, nem foi por XML, às vezes foi manual, na 301. Beleza, se fez a entrada definitiva, né, ou então por a importação do XML, a gente também não reprocessa. Então a gente valida a tabela para ver se a chave do XML já está lá populada. Eu já falei já, né, da entrada manual, então se alguém fizer a entrada manual e vier e fazer isso, a gente valida se essa chave já existe na tabela para não ter duplicidade de importação. Eu já citei lá atrás que se você rejeitar XML, né, lá na 309, então ele não é reprocessado. Então, você pode simplesmente ir lá rejeitar ele e falar, olha, eu não quero processar XML, esse XML é uma nota de consumo, eu não controlo pelo módulo 13, eu uso pelo outro módulo, e você vai lá e rejeita ele manualmente. E aí aqui é só mais um informativo, né, que quando você rejeita, então, da mesma forma, eu rejeitei, mas eu tenho a opção de reativar? Sim, lá na 309 tem uma opção lá de você falar, olha, rejeitei ele, mas agora eu quero reativar ele. Então, beleza. Então, você pode ir lá na 309 manualmente e falar assim, ó, eu quero reativar ele, eu quero mandar ele para a fila de processamento novamente. Bom, isso que é basicamente quando a 1321 ela processa um arquivo XML, consegue gravar para a entrada, ela grava uma situação nesse XML. Ela grava como finalizado. Então, uma vez que esse arquivo está como finalizado, a gente não faz novamente a importação, porque a gente entende que já existe pré-entrada, né, desse processo. Tá bom? Então, isso aqui é basicamente só algumas regras. Todas essas regras aqui que eu estou falando, elas já estão detalhadas lá no TDN, tá? Existe lá a regra de negócio da 1321, e aí eu coloquei todas essas regras e algumas, né, mais. E eu trouxe aqui basicamente para a gente ficar na mesma página, né, para entender como principal regra das rotinas, né, que a gente está utilizando nesse momento. Bom, ainda falando sobre o processamento de XML, é mais um dado informativo, que lá na tabela que a gente grava o XML, então baixei lá pela 1095, a gente criou um campo lá chamado situação. E nesse campo situação, a gente grava alguns status, né? Então, os status, eles servem para dar direcionamento no XML. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho um XML que eu acabei de baixar
o XML, e aí como que ele grava? Ele cai lá na tabela como nulo, né, no campo situação. Beleza, se ele caiu como nulo, o que vai acontecer? Ele vai entrar na fila de processamento, né? Se ele cair como E, então quer dizer o seguinte, ele entrou na fila de processamento, a gente já muda ele. Se ele deu alguma pendência, um exemplo, eu achei o fornecedor, achei a filial, mas não achei o produto porque o código de fábrica, o código de barras está errado. Aí ele cai como pendente. Rejeitado manualmente, eu já expliquei, ou finalizado, que é quando a pré-entrada é gravada. Então é mais um informativo para vocês terem ciência, porque isso aqui também é importante para utilizar lá na 309, né? Que lá você vai conseguir ver por status também. Então, basicamente é lá na tabela PCNFN.XML.situação, que é o campinho que a gente acrescentou lá na tabela. Beleza? Que grava esses status. Bom, seguindo aqui, né? Então, como que a 1321 ela vai encontrar os produtos quando ela for tentar importar o XML? Hoje existe uma regra lá na 1301 que você pode colocar manualmente, né? Você fala assim, olha, eu quero encontrar os produtos pelo código de barra da 203, pelo código de fábrica da 253, né? E outras opções. E também tem uma opção lá que é a opção 5, que é pesquisa automática, que ela faz a pesquisa por tudo. Todos os cenários que ela tenta encontrar os cenários de todas as possibilidades que existem de achar um produto no Intor. Referente ao cadastro, logicamente. Então a 1321 ela também usa esse processo, então ela usa essa pesquisa automática, porque como ela é uma rotina de processamento, não existe isso de você ficar aí manipulando a informação, falando, não, agora eu quero fazer pelo código de barras, agora eu quero fazer pelo código de fábrica, agora eu quero fazer pela 203, 253. Então, assim, é inviável ter essa informação lá, porque senão ela nunca vai processar nada, né? Então a gente entendeu que a melhor forma de atender o cenário seria utilizando a pesquisa automática da própria 1301. E aí ela tem uma sequência, mais um dado informativo. Então a primeira regra que ela olha é 253, né? Depois ela vai para 203, então ela é código de fábrica, código de barras e código de barras. Então é 253 e o resto ela vai para 203 para tentar achar esses produtos que estão cadastrados, né? E aí a gente vem e dá um reforço aqui, alguns já devem estar utilizando, e quem não utiliza, a gente recomenda, né, que comece a trabalhar com o código de fábrica, porque o código de fábrica, ele é mais flexível, né? O cadastro dele te dá mais possibilidades, né, de você visualizar e ter um leque maior de códigos para o mesmo produto, né, dependendo do fornecedor. E a 203, né, acredito que todo mundo mexe com ela, e ela lá só tem um campo. Então, assim, se ela só tem um campo, você só tem uma possibilidade. Então, a gente recomenda muito que possa ser utilizado 253, justamente para dar essa flexibilidade no processo de entrada que vocês utilizam aí tanto no dia a dia de vocês. Beleza? Bom, vamos falar agora um pouquinho de validação de XML, né? Então, imagina assim, eu tenho uma gama de XML lá. Como que a rotina vai validar, né, as filiais? Ela valida? Sim. Então, a rotina 321 hoje ela está preparada para ela verificar se aquele CNPJ, né, ou CGC, né, o CPF, que está no XML, se existe isso na 535. A 301 também valida isso, mas como ela é uma rotina que você muda lá, a filial, né, então você vai fazendo por tentativa e erro. E ela não, ela olha realmente, olha, o CGC que está aqui no meu XML, ele é de qual filial? Aí ele vai lá para 535 e olha, tal filial. Então, beleza, então eu vou pegar esse CNPJ aqui, que está aqui dessa filial, e vou gravar o XML como para entrar nessa filial. Isso aqui a gente fez para que não ocorra de você, da rotina, fazer o processamento e gravar numa filial errada, né? Por ter alguma coincidência. Então hoje ela já valida isso.
né? Então, se tiver tudo ok, né? Então ela. E aí tem um outro cenário. Então, assim, os clientes me questionaram: nossa, mas eu fiz um pedido de compra na filial 1, o fornecedor me mandou a nota na filial 2, né? Então, beleza, o que a rotina vai fazer? O que a 321 vai fazer? Ela vai importar o XML? Não vai? Não, ela vai importar sim o XML, ela vai gravar na filial 2, mas ela não vai vincular. Mas se tiver ok, ela vai fazer o quê? Não, ela vai importar e vai vincular a pré-entrada com o pedido. Não, então, é, foi muito importante essa regra, né, de negócio que a gente colocou nela para justamente dar um pouco mais de segurança no processamento da rotina. Bom, e aí o vínculo, né, entre a pré-entrada, né, e os pedidos, eles acontecem de algumas formas também, que hoje já existe, quem trabalha com o processo de entrada já conhece isso. Então, a gente fala que as embalagens devem estar iguais, né? Então assim, ó, se eu estou com a mesma embalagem no pedido e na pré-entrada, e eu achei, né, o número do pedido lá no XML, beleza, eu vou vincular. Mas se for diferente, não, ele não vincula, mas ele processa a pré-entrada. Né? Então ele fica processado lá o XML para você, e aí a informação fica lá gravada. Né? Então, basicamente, é só uma regra que eu quis trazer aqui para vocês entenderem do fluxo geral, um pouco mais da validação que nós fazemos. Né? Então, assim, se ele não achar, é, se de tudo não tiver ok, mas eu achei o XML, eu processo ele assim mesmo, eu gravo ele como pré-entrada, né? E aí ele fica lá disponível para você fazer o vínculo manualmente lá pela 309, ou pelo botão vincular pedido, ou vincular item lá, como já existe hoje. Esse processo não mudou nada ainda. Bom, como que acontece esse vínculo, né? A gente já citou lá atrás, esse vínculo ele ocorre hoje basicamente por essa tag XPadd. Todo XML, né, ele pode ter essa tag preenchida. Ele não é obrigatório, tá? Então, mas como que ele vai ser preenchido? Então, o nosso comprador, vamos falar nós como compradores. Eu estou fazendo compra e eu gero um pedido de compra. Então, fui lá no 220, gerei um pedido de compra número 2. Aí eu vou ligar para o meu fornecedor, mandar um e-mail e falar, olha, fornecedor, meu pedido é o número 2. Coloca aí no pedido que a gente acabou de fazer que o meu número de pedido é o 2. E aí, quando ele for fazer a venda, né, no caso, gerar o XML, ele vai preencher lá na ferramenta. Vamos falar aqui da 316, lá tem um campinho chamado número do pedido. E aí ele vai colocar lá manualmente, ó, o número do pedido é o 2. Aí uma vez que ele grava essa informação vai ser populada lá no XML, nesse campinho aí chamado XPadd. Né? Então, e ele é por produto. Então, quer dizer que você pode ter no mesmo XML vários itens e esses itens serem de pedidos diferentes. Então, até isso a rotina também olha e faz o vínculo automático olhando por pedido. E aí, como eu já citei, né, esse número do pedido é o número de pedido em Tor. Então, você gera o pedido na 220 e esse número do pedido tem que ser repassado para alguém. Então, quem quer ser alguém é quem gera a nota fiscal. Então, tem que ver com a pessoa lá, com o fornecedor, né? Para ele ou ele se adaptar, mas provavelmente ele já tem isso lá na ferramenta dele. Se ele usar o Intor, 316 já entende isso. Já tem essa opção que dá para ele, tá bom? Bom, vamos seguir aqui então, nosso fluxo. Falando um pouco mais da tag XPadd também, né? Caso a rotina leia encontre o número do pedido, então o que ela vai fazer? O número do pedido é igual ao número do pedido de compra já gravado. Né? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai gerar pré-entrada, considerar o tipo de entrada do pedido de compra, né? E também vai fazer o vínculo automático. Então, isso aqui eu estou falando o seguinte, que eu tenho um pedido gravado, lá no caso, na 220, e aí eu gravei lá que o item lá, a unidade dele é master. Beleza. Quando eu for fazer a importação de XML pela 321, eu vou olhar essa tag XPadd.
Tá preenchida? Tá. Aí eu vou lá no cadastro, lá no pedido de compra e olha, qual que é a unidade desse item aqui, né? Ou desse pedido, o cabeçalho desse pedido. Ó, o cabeçalho é master, beleza, então eu entendo como master. Ou venda, né? Ou então assim, e assim por diante. Então, assim, hoje a gente trabalha com duas unidades, né? No processo de entrada de mercadoria. Então, basicamente, a gente criou isso aqui porque a gente entende também que o comprador tem ele já tem esse controle, né? Em algumas empresas ele tem muitos controles sobre o que vai ser gerado, a forma como que vai ser gerado. E aí, você tendo essas embalagens já pré-definidas, né? Você também considera. E aí a gente fala assim de tipo de entrada também. Mas como que ele vai considerar o tipo de entrada? Vai ser o tipo de entrada que está no pedido. Então, se o pedido for normal, é o pedido tipo 1, a pré-entrada vai ser tipo 1. Mas se o pedido for bonificado, ele também vai gravar o pedido como bonificado, já vai estar gravado, e ele vai gravar a pré-entrada também como bonificado, porque ele vai seguir, no caso, o rastro do XPED, né? Eu achei o número do pedido, e aí ele vai fazer o vínculo automático e já gravar o tipo conforme a tag, tá bom? Bom, e existe também alguns cenários, né, que a gente identificou ao longo dessas validações que, que são assim, ó. Às vezes a XPED está vazia ou o número é inválido, né? Então, se eu achar que esse campo é vazio ou é inválido, se esse campo tiver mais de 10 caracteres, porque a gente viu no manual da nota fiscal que o máximo de caracteres que pode ter são 10. Então, se tiver mais de 10, e se também tiver usando letras ou caracteres especiais, o que a rotina vai fazer? Ela vai pegar o XML, ela vai fazer o processamento dele, mas não vai ter vínculo, basicamente isso. Ou seja, é como se eu estivesse descartando o XPath que está preenchido lá no XML. Mas ela vai sim processar o XML, tentar gravar ele como pré-entrada, né? E a única coisa que ela não vai fazer é não vincular. Né? Então, mas a gente vai garantir pelo menos que o processamento ocorra, né? Então, até o momento, nós encontramos os principais problemas que foram esse aqui. Né? Então, até o momento, a gente achou somente esses referente a essa tag XPath. Bom, e aí pode se perguntar, nossa, mas como que vocês vão tratar o processo de peso variável, né? Os produtos que estão aí, que a gente faz hoje manualmente aqui, a gente faz a entrada, a gente faz tudo aqui manual como peso variável. Como que vocês pensaram em melhorar esse processo? Bom, então, qual que é o problema? Né? Então, hoje, o nosso cliente, a grande parte que tem produtos com peso variável, ele tem que ficar calculando manual a cada entrada qual que é o fator de conversão para aquele produto, né? E então isso é uma dor muito grande, né? Então eu tive até um depoimento de um cliente que falou assim, se eu tenho 10 notas de entrada de produto peso variável, eu tenho que editar 10 vezes o cadastro do fator de conversão, porque para cada filial que eu estou dando entrada, eu tenho que ir lá calcular para mim saber como que eu vou colocar o fator naquele produto. Aí a gente ficou incomodado com isso e a gente criou uma solução também para atender. Então, a solução nossa foi fazer o cálculo automático, né, desse fator de conversão conforme os dados que estão no XML. Né? Bom, então quais são as regras para que esse cálculo aconteça? Né? Então, primeiro, é o fornecedor utilizar a opção unidade master, né, no seu cadastro. Então, essa opção ela existe lá, então você tem que colocar isso lá no seu cadastro do fornecedor. Segundo, né, no produto, até o momento a gente encontrou duas formas de parametrizar ele. Então, primeiro, e são obrigatórios, ele tem que seguir essa linha aqui. Então, o fornecedor está como unidade master e o produto está com peso variável igual assim, quer dizer que é um produto que tem variação no peso. E a gente entendeu que os produtos que se enquadravam nesse primeiro momento eram os produtos frios, né, que sofriam maior
variação de peso no seu processo de entrada. Então, são essas três parametrizações que a gente colocou aqui para que seja feito o cálculo automático dos produtos peso variável. Eu vou dar um exemplo aqui, só para todo mundo entender como que funciona. Então, hoje a empresa compra um produto que é por quilo e é por peso variável. Então, quando o comprador ele fala assim, ó, eu vou comprar a mercadoria, o que ele fala? Fornecedor, qual que é o peso do meu produto que eu estou querendo comprar? Aí ele vai falar assim, ó, não, o pacote é com 5 quilos. Então, aí ele vai falar assim, não, beleza, se o meu pacote é com 5 quilos, então o meu fator é 5. Então, eu compro um pacote, cada pacote que eu compro tem 5 quilos. Beleza. Aí ele vai lá, cadastra isso lá na ferramenta. Só que existe um processo. Quando ele emite a nota, né, que ele manda o XML, fala assim para o Cefaz, o que ele faz? Ele manda 5,250 kg. Então, ou seja, o peso padrão dele é 5. Só que o processo de fabricação dele, ele teve, no caso ali, uma variação de peso, né, que o fator dele não é 5 mais. Né? Então, o que o cliente hoje tem que fazer? Ele tem que ir lá e falar assim, cara, eu preciso achar o fator. Lógico que esse exemplo aqui ficou muito simples, mas no geral é isso que acontece. Então ele vai pegar o peso total, ó, qual que é o peso total desse bacon que eu comprei? Não, 5,250 kg. Quantos pacotes eu comprei? Um pacote. Então, se eu pegar ó, o peso total, né, dividir pela quantidade de pacotes, eu tenho um fator. Então, antes eu tinha um fator de 5, agora eu tenho um fator de 5,250 kg. Né? Beleza. Então, seguindo aqui a sequência. Então, como que a gente vai fazer, né, não só na 1321, mas também na 1301, tá? Essa foi uma regra que a gente colocou nela também. Então, a gente conseguiu achar alguns gatilhos lá no XML, inclusive foi os próprios clientes que nos orientaram aqui de como eles estavam utilizando. Foi uma troca bacana aqui de informação. Então, a gente achou dois campos lá muito importantes, que é o quantidade tributável, que a gente viu que no final a quantidade tributável é a quantidade total do produto, tá? É o peso total dele. E a quantidade comercial, que basicamente são quantos pacotes, quantos daquele produto que ele comprou, que o fornecedor mandou para ele. E aí essas duas informações estão no XML, né? Então, então aqui ó, o QCOM, né, e o QTRIB. Então a quantidade tributável e a quantidade comercial. E aí, como que a rotina vai fazer? Ela vai fazer um cálculo automático, seguindo todas aquelas regras que já foram citadas. Então, ela vai fazer o seguinte, olha, achei um produto, ó, fornecedor unidade master, produto peso variável, frios igual assim, opa, deixa eu calcular. Então, beleza, eu vou calcular. Então, qual que é o fator calculado, né, para essa nota? Olha, nesse exemplo aqui que eu estou dando, né, ele calculou como 18, mas ele poderia lá no cadastro estar como 5. Aí eu desconsidero o fator que está lá no meu cadastro e considero o fator que eu calculei na nota fiscal. Se o fator der 1, né, se o fator que eu calculei der 1, beleza, aí eu entendo que não é o fator, não é o dado que está correto. Então eu vou considerar o que? O dado que está no meu cadastro. Então o fator tem que ser maior que 1, porque 1 não é fator. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. E aí a gente colocou essa regra lá na rotina também, na 1321 e na 1301, para que ele consiga fazer a gravação das informações corretamente. E aí, como que vai ser, né, a gravação? Hoje, quem já utiliza esse processo de conversão lá usando o fator de conversão da 253 já sabe, né, que todo produto que passa por lá, ele é gravado na menor unidade, porque o fator de conversão ele já está diminuindo para a menor unidade que aquele produto utiliza. Então ele é gravado na menor unidade e a gente também vai gravar isso tanto na movimentação de pré-entrada, tanto na movimentação de entrada lá, no caso, o fator que foi calculado naquele XML. E aí, só reforçando, né, se o fator for igual a 1, eu vou considerar o fator que está lá na rotina 253.
Bom, mas é um informativo agora para alguns clientes que utilizam produto por lote. Então, se existe uma tag lá específica no XML que é rastro, né? E aí, se essa tag tiver preenchida, a gente vai seguir algumas regras. Então, assim, ó, se você controla lote, eu vou desmembrar o produto conforme está na tag. Mas se você não controla lote, eu vou considerar como se fosse uma única linha de produto. Então, como que é essa questão de desmembrar, né? Então, vou dar um exemplo desse produto aqui, contra filé. Ele tem duas tags, tem duas informações de lote. Então, tem o rastro, tem essas informações têm basicamente o que é? A quantidade do lote, o número do lote e a data de validade, fabricação e validade. Então, nesse caso aqui, eu teria que desmembrar o produto se eu controlasse lote em duas linhas, né? Porque são datas distintas, e aí eu vou gravar a informação de lote. Mas se você não controla, quer dizer o quê? Então, eu tenho um produto, né, um contrafilé, e na sua quantidade total, né, com 161 quilos aqui, eu vou gravar essa linha lá, basicamente. Mas é uma questão informativa, só achei interessante trazer isso aqui. Bom, pontos importantes. Eu já até citei lá atrás, todo XML, eu acho que eu não falei isso não, todo XML processado para 321, ele vai ser gravado como entrada tipo 1, né? Então, se ele não tiver vínculo com o pedido de compra, né? Então, assim, ó, importei um XML, qual que é a condição que eu vou gravar esse XML? Tipo 1. Todos. Todos vão ser gravados como tipo 1. Ah, mas vocês poderiam olhar lá para a tag, natureza da ação e fazer, desmembrar essas entradas conforme a natureza. Beleza. A gente foi estudar a natureza da operação e essa tag, ela é aberta. Então, assim, ela é obrigatória, mas é uma tag que não tem padrão, né? Então, a gente pegou XML, que o cara fala assim, ó, venda produto, venda cliente, venda... Então, assim, cada XML, o fornecedor pode colocar a informação que ele achar necessária. Então, é muito complicado a gente olhar para isso, né, e falar que isso é uma verdade. Então, diante de tantas incertezas, a gente optou nesse primeiro momento em gravar tudo como tipo 1. É lógico, se tiver com o vínculo da XPED, né, que é o pedido de compra, a gente vai seguir o que está no pedido de compra. Mas se não, você vai poder manipular, gravar esse XML como tipo 1, lá, tipo pré-entrada tipo 1. Mais para frente eu vou falar aqui que também tem a opção de fazer a alteração depois. E aí, então, exemplo, gravei uma pré-entrada. Beleza. Eu identifiquei que ele não é tipo 1, ele é tipo 5, mas eu não tenho o número do pedido. Beleza, lá na 309 vai ter um botãozinho lá chamado tipo de entrada, você vai ter a permissão lá, você vai dar a permissão para o usuário para ele alterar. E aí você não precisa reprocessar essa pré-entrada para ele mudar lá, no caso o CFOP, o CST, as informações que estão lá no cadastro da 212. E aí uma vez que você mudou da tipo 1 para tipo 5, ele vai já assumir os dados da tipo 5 lá no caso da 301, da 212, quer dizer. Bom, e duas notas que a gente não conseguiu nesse primeiro momento contemplar, que foram as notas H e J, né, que a gente até estudou alguma forma de fazer, mas a gente viu que nesse primeiro momento não seria tão viável. São as notas de conta e ordem. Então essas notas, se tiver, no caso, a importação, né, elas vão ser processadas, mas aí você vai ter que rejeitar ela manualmente ou então fazer ela pela 301. No caso, basicamente é fazer ela pela 301. Inclusive, lá no cadastro do fornecedor, a gente vai dar a opção de você falar se você quer importar notas desse fornecedor. Então, dependendo do fornecedor, se você tiver um fornecedor específico que faz só notas desse tipo, você vai poder falar que não quer importar automaticamente o XML desse fornecedor. Bom, alguns dados informativos, né? Então, assim, o módulo que não entrou nesse processo de importar XML de forma automática. Beneficiamento, importação e devolução de cliente, porque
Nossa, mas devolução de cliente, sim, é uma entrada de mercadoria, né? Então, apesar de não ser no módulo na 301, mas é um processo de entrada. E a gente quis deixar aqui mais claro, mais aberto para todo mundo, só uma explicação dos módulos que não entraram nesse momento. Pontos importantes, né? Para ser avaliados antes de é, fazer qualquer coisa, né? Eu acho que primeira coisa era entender o processo, segunda coisa é, beleza, tenho o desejo de fazer essa importação de XML, quero melhorar meu processo aqui na empresa. Beleza, olhar para o cadastro do fornecedor. Bom, alguns dados, eles já existem hoje na 1301. Então, esses que estão em vermelho são informações que já são opções do usuário. Quando ele vai importar um XML, ele pode flagar, marcar, desmarcar, essas informações vêm lá do cadastro, geralmente. E algumas vinham salvas no INI da rotina. Então, o que a gente fez? A gente pegou essas informações e desceu ela para o cadastro do fornecedor. Então, todas elas estão disponíveis lá na 202, né? Essas que estão em vermelho. E a gente criou uma nova, né, que é importar XML automático. Então você vai poder definir por fornecedor. Você vai falar, olha, esse fornecedor aqui eu não quero que importar XML dele, né? Então, mas os outros eu quero importar. Beleza, você vai lá no fornecedor e marca. Então a gente entendeu que essas regras aqui, né, que estão em vermelho, são as regras que têm que ser flexíveis por fornecedor, certo? E as outras regras que existem na rotina também, né, no caso aqui, elas foram definidas lá na rotina 321. São poucas regras, são 4 só. Então a empresa vai definir se eles vão aceitar receber produto fora de linha, né, produto proibido para venda, se vai carregar tributo fora da nota, qual é a origem da mercadoria. Então, basicamente, na 321 ficou poucas informações mesmo para ser configurável. Mas é importante olhar o cadastro do fornecedor nesse primeiro momento para entender, né, como que vocês vão parametrizar. Porque hoje, da forma que a rotina 301 trabalha, ela é flexível, mas a cada entrada você tem que ir lá e configurar. Então, e você vai poder configurar isso por fornecedor. Bom, outro ponto importante é mais um informativo, que é muito importante avaliar o cadastro do fornecedor, o cadastro do produto, no caso, referente a código de fábrica, fator de conversão e código de barras. Porque a rotina 321 ela é uma rotina de processamento em massa, né? Então ela vai ficar o tempo todo processando e é muito importante ter esses cadastros bem alinhados, né? Você ter a certeza de que as informações que estão lá no seu cadastro é realmente as informações que o fornecedor está mandando para você. Então a gente coloca só como um ponto de atenção e a gente pede que vocês tenham, né, essa preocupação também de olhar para o cadastro do fornecedor, olhar para o cadastro do produto e verificar, né, mais um ponto de avaliação mesmo. Se você falar, não, ok, aqui está ok, a gente não tem problema com isso, beleza, segue, né, basicamente configurar a 321, atualizar a tabela e colocar a rotina, dar permissão para as pessoas manipular as informações. Bom, como que é a rotina 321? Alguns já conhecem, mas ela é uma rotina muito simples. Ela tem duas abas, basicamente. Ela, ela tem uma aba que chama Parâmetros, onde estão aqueles parâmetros que eu mostrei, né? Então, aqui na aba Parâmetros, ela basicamente ela tem filial, porque você pode definir qual filial que você quer importar o XML, né? Ela tem um time, então você pode falar nela, olha, eu quero processar de 15 em 15 minutos, né? Eu quero reprocessar XML de 10 em 10 minutos, de meia em meia hora. Então, o mínimo dela é 15 minutos. E você também tem uma opção para configurar, para você falar assim, olha, eu quero olhar para trás e quero importar XML de 10 dias somente. Então eu entendo que aqui na empresa a gente não fica com mais de 10 dias de XML acumulado para fazer a entrada de mercadoria. E aí você dá o start nela e ela vai lá para a fila, né, no caso do XML, vai lá nas tabelas, vai consultar as informações e, e vai colocar na fila. Então essa aqui é um processo, é um exemplo de como que ela funciona, né,
bem simplório mesmo, só mostrando aqui como que a rotina trabalha, tá bom? Agora eu quero mostrar aqui, é, quero mostrar aqui para vocês a 1309, essa aqui é a cara da 30, a 1321, né? Como eu expliquei. Então tem um time aqui de reprocessamento. Esse time de reprocessamento ele é interessante porque uma vez que a nota está como pendente, no próximo start dela, a rotina vai lá nos XMLs pendentes e vazios e vai reprocessar de novo. Então, de acordo com a sua dinâmica aí da empresa, né, você tem que achar esse time, né? Não, de meia hora, de 5 em 5, de 15 em 15 minutos, de 1 em 1 hora. Então, vai muito de cada empresa. Eu queria destacar aqui, no caso, a rotina 309. Quem já conhece a rotina, nessa primeira aba aqui não teve grandes alterações, tá? Eu quero só mostrar aqui. Quero só mostrar aqui. Aqui, ó. Então, essa aqui é a aba do XML, no caso, pré-entrada. Então, aqui são todas as pré-entradas que existem, né, que foram realizadas. Aí, o que, que a gente criou? Nessa aba aqui de importante, né, aqui tem um botãozinho tipo de entrada. Então, uma vez que eu cliquei aqui, então essa entrada foi gravada como tipo 1, né? Beleza. Eu posso mudar ela para o quê? Para todas as opções que estão aqui. Então, eu posso mudar ela para 2, posso mudar ela para nota própria, bonificado, né, entrada simples remessa. Então, eu posso manipular conforme a minha necessidade. Aqui na rotina também, a gente colocou a natureza da operação do XML. Então, eu importo o XML, gravo pré-entrada, eu trago a natureza da operação para que o usuário possa ver. Bom, a principal mudança nessa tela aqui foi isso. Agora, o grande ganho da rotina mesmo é essa aba aqui chamada Situação XML. Essa Situação XML tem alguns filtros básicos, como a maioria das nossas rotinas, e aqui tem os status que a gente comentou lá atrás, né, sobre mostrar o XML que está aguardando fila, que está em processamento, pendente, recusado e finalizado. E aí eu queria destacar, aqui tem várias opções, né? Então você tem a opção que quando você clica com o botão direito, mandar XML para o início, reabilitar para nova tentativa, rejeitar ou finalizar, ou reativar o XML. Mas também eu queria mostrar aqui que tem esse botão aqui chamado XML, quando você clica nele, você consegue visualizar o XML na sua raiz. Então, esse aqui é o arquivo XML, né, com todos os dados que tem no XML, sem nenhuma manipulação. E também tem esse botão aqui chamado Dump, né? Então, quando você clica nele, ele imprime o Dump, no caso desse XML. Esse Dump aqui ele não tem valor fiscal. A gente basicamente pegou o dado que está no XML, formulou ele para o formato de Dump, com todas as informações que estão lá no XML, que são possíveis serem mostradas aqui. Esse Dump não é editável, ele é basicamente para quem está fazendo as conferências, né, do XML, para que possa visualizar esse Dump aqui, para não precisar de usar outra ferramenta. Bom, aqui um ponto de destaque também que eu queria mostrar aqui todos os meus XMLs que estão como pendente, todos os XMLs pendentes. E aí aqui, então um exemplo, toda vez que ele processa um XML, ele grava um log, tá vendo aqui, ó, o número de tentativas. Então isso aqui, ele é informativo, né? Ele é um log que vai ficar gravado na base de vocês. E ele vai mostrar quantas vezes que ele reprocessou. Então, no caso, eu startei a rotina aqui, ó, dia 8 às 18h35. Aí ele foi lá e processou. Ele não achou o código de fábrica. Aí ele tentou reprocessar de novo. E aí, então, conforme o meu time aqui, de 15 em 15 minutos, ele foi reprocessando, ó lá, 18h35, 18h55,
19,5, 19,20, e aí ele foi gravando as informações. Toda vez que ele não acha, ele grava um log. Basicamente isso aqui para você saber o que está acontecendo. Isso aqui já tem lá na 301, né? Mas como é uma rotina que vai ficar processando o XML de forma automática, a gente grava o log de cada interação, de cada problema. Então, se tivesse aqui, esse XML tivesse 50 itens com erro, ele ia gravar aqui os 50 itens e o erro, porque que ele não achou o produto. Então, ele não achou o código de fábrica, não achou o código de barras. Então, assim, é bacana esse processo aqui. Ele não é editável, tá? Outro ponto, ele é só informativo. Então, ele é um dado que fica aqui no banco para que os usuários mesmo, né, possam ver o que está acontecendo com o XML ali, por que esse XML ainda não foi processado. Tem algumas coisas informativas, como possui pré-entrada, possui nota. Então, quando você vem aqui na aba finalizados, ó, eu consigo ver, ó, igual esse XML aqui, ó, já possui só pré-entrada, mas não possui nota final, né? A nota não foi finalizada ainda, ou seja, está tudo na pré-entrada para mim fazer o processamento. Número de tentativas, basicamente isso. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Bom, agora eu vou verificar aqui as perguntas, tá bom? Tá ok? Todo mundo tá escutando? Certo. Bom, Jaqueline Casa Ferreira. Como funciona caso a unidade de medida de saída seja diferente da unidade de medida de entrada? Bom, Jaqueline, nesse caso aqui, é, a gente respeita, no caso, a unidade que está no cadastro, né? Hoje o Intor já atua dessa forma, né? Então eu entendo que o processo de entrada de mercadoria ele já funciona dessa forma. Isso não foi mudado em nenhum cenário. Então a gente respeita sempre aquilo que está no cadastro do produto. Se você definiu o que é caixa, se é pacote, se é metro, então conforme está o seu cadastro do produto, não teve alteração. Para quem é varejo, por que não tem fornecedor exclusivo? Para quem é varejo que não tem fornecedor exclusivo, a rotina vai funcionar também. O Roger fez essa pergunta aqui. É assim, Roger. é, a questão do fornecedor exclusivo quer dizer assim que toda vez o produto, o mesmo produto vem de vários fornecedores, é isso? Se eu acho que eu estou entendendo é isso, né? Você tem um fornecedor pai e os fornecedores filhos que estão vinculados ao fornecedor pai. Então você tem um cadastro exclusivo. Bom, se for olhando para esse cenário, é, você tem aí às vezes um cenário falo de tributação, né? Às vezes tem um processo de tributação diferente para cada fornecedor, porque se os fornecedores forem de estados distintos, então você tem que ter essa tributação, né? Ela não vai, ela vai tentar achar o fornecedor independente, né, de como está, se ele é exclusivo ou não. Ele vai achar o fornecedor no XML e vai encontrar o fornecedor no cadastro. E ele também vai achar o produto, né? Então ele tem a tratativa de tentar encontrar aquele produto, no caso, para aquele fornecedor, porque essa é uma regra que já existe, né? E essa regra não foi até o momento alterada, né? Então a gente entende que sim, é uma regra que continua valendo, né? É, você tem que olhar também o cenário tributário, né? Porque se for cenários tributários, aí sim pode ser que você tenha uma distinção lá na 212. Mas fora isso, a rotina ela tenta achar o fornecedor, achar os produtos conforme o cadastro. Né? Vai funcionar sim, tá? Bom, tem uma outra pergunta aqui. No caso de fornecedor não informar o pedido de compra na nota dele, como proceder?
Basicamente, ele vai só processar a pré-entrada, né? Então, ele vai pegar o XML e importar o XML e tentar processar os dados conforme estão o cadastro. Ou o cadastro fornecedor, ou o cadastro produto. A tag XPath, gente, ela, ela é algo assim importante, né, no caso aqui, mas ela não é algo que é impeditivo, né? Então, ela é um facilitador do processo de entrada, tá bom? No caso, outra pergunta aqui. Adorável. O fornecedor misture master com unidade de venda, a rotina fará automaticamente a conversão. Bom, ela faz a conversão, é, ela vai fazer isso baseado no cadastro do fornecedor. Então, vou dar um exemplo. Se o fornecedor lá está como master, né? Mas aí, ou seja, eu entendo que um item daquele lá, ele usa unidade da 253, né? Para usar fator de conversão. Ou seja, ele vai tentar fazer todo o processo do XML na mesma unidade. Se a tag XP estiver preenchida, o que ele vai fazer? Ele vai respeitar a unidade que está no pedido de compra. Então, ele vai sim. Um item vai estar na unidade master, o outro vai estar na unidade de venda. Aí, nesse caso, eu vou respeitar o que está no pedido. Mas se tiver só baseado no XML, ele vai entender que todo o processo é na mesma unidade, né? Porque eu estou olhando para o cadastro do fornecedor, tá bom? Mas aí lá na 309, né, continua com o mesmo cenário lá, de tendo a opção de você converter o item, né, você falar que aquele item lá é, vai ser convertido de unidade master para unidade de venda, não tem problema. Bom, se deixar a rotina 321 aberta, vai consumir uma licença? Que tal colocar ela no Anywhere? Bom, a gente já avaliou esse ponto, a gente não tem uma decisão tomada, né? A gente tem alguns pontos que a gente precisa evoluir e um desses seria essa questão do consumo da licença. Mas a gente não tem uma resposta concreta para dar nesse momento aqui para vocês. Mas a gente vai avaliar isso aí com a nossa parte de engenharia, aqui na parte nossa da estrutura aqui do consumo das licenças. Bom, tá me ouvindo? Oi, sim? Esse pessoal tá me ouvindo, mas no caso da licença, só para responder, assim, na verdade não vai consumir não, porque se uma pessoa normal estiver já trabalhando em Tor, basta ela abrir a 321 e deixar maximizado no servidor em algum lugar, e aí ela vai compartilhar aquela mesma licença dela lá, né? Então não vai consumir uma licença como é o servidor do nosso escola eletrônica. Ah, isso sim, beleza, é isso mesmo. Eu ainda preciso usar a 309 para vincular XML com pedido, ou essa rotina é só para excluir, rejeitar, consultar? Sim, né, como eu mostrei lá, é, o vínculo do XML ainda ocorre pela 309, né, é importante isso lá na 309. O que a 309 teve foi um ganho, né, de outras funcionalidades, de visualizar o XML, excluir, no caso, rejeitar o XML, consultar o DANF, mas, como eu falei, não é obrigatório ter o XPath no XML. Então, se não tem o XPath lá preenchido, então eu não posso penalizar, né, no caso, quem não trabalha, mas eu vou fazer sim o processamento da informação, né, independente se o XPath está preenchido ou não. Vamos lá para a próxima. Pedido foi feito. Essa aqui é a mesma coisa. Onde está a interseção entre 1321 e 1309? Eu acho que eu consegui explicar aqui, né? Mostrando a 1309, a aba Situação XML, que tem uma abinha nova lá, chamada Situação XML. E lá você consegue ver todos os processamentos que foram feitos pela 1321. É o fim da FSys similares? Não, acho que a ideia não é dar fim em nada, mas a nossa ideia é melhorar os nossos processos e trazer mais competitividade para os nossos clientes.
né? Se vão parar de utilizar outras ferramentas ou similares, né? Aí é uma decisão de cada cliente. Mas a nossa ideia é dar realmente flexibilidade e uma maior, é, um melhor cenário utilizando as ferramentas que nós temos hoje, né? Então, no caso, 1095, 1321, 1309, a gente quer realmente dar aí uma maior expressão, no caso, na utilização da ferramenta, tá bom? Antes de pré-entrada serão feitas quais validações? Todas as informações serão validadas, tais como NCM, SET, origem, sim. Toda continua da mesma forma. As validações que existem no cadastro do produto, elas continuam. E assim, qual que é o detalhe, tá? Às vezes a pré-entrada, ela, como o nome já fala, é uma pré, né? Então ela não é a entrada definitiva. Então, se alguma das informações estiver errada, é ali que você tem que mexer. Não é depois que a nota foi feita a entrada, que não tem estoque, que já foi vendido. Então, assim, o nosso objetivo, basicamente, é antecipar os processos de validações, né, para que o cliente possa realmente utilizar esse recurso. E esse recurso ganha, ele ter tempo com isso, né? Porque ele vai ganhar tempo, porque imagina, hoje a nota, o fornecedor demora 15 dias para entregar a mercadoria, 10 dias. Se você tem um XML aqui agora na mão e já consegue validar para a entrada, você está ganhando. Então você vai conseguir validar tudo antes da mercadoria chegar no estabelecimento. Então a nossa ideia é basicamente isso. Então as validações continuam existindo da mesma forma, mas se você viu que um dado está errado na pré-entrada, aí é o momento, é na pré-entrada mesmo que você tem que validar. Olha, o NCM está errado. Porque o NCM no XML, a gente não muda ele. A gente simplesmente pega o dado que está lá e traz para dentro da ferramenta. Tá bom? E se o pedido do fornecedor não estiver de acordo com o XML, se o produto estiver com duas filiais cadastradas. Bom, aqui, essa pergunta aqui é boa, ó, que ele falou aqui, ó. Se o pedido do fornecedor não estiver como XML, beleza? Mas se tiver preenchido, ele vai cair como divergente. Ele vai cair como vinculado, mas como divergente. Aí alguém tem que ir lá dar ação e falar, olha, eu quero liberar. Ou seja, se alguém liberou com divergência, é lógico, tem parâmetro para definir os percentuais de que pode fazer entrada com divergência, tá bom? Alguns fornecedores mandam, essa aqui já foi, tem problema na entrada XML, pois se o fornecedor destrinchar o mesmo produto mais de uma vez XML, 309 não identifica como proceder. Bom, aí existe o seguinte, quando no mesmo XML você tem o mesmo produto duas vezes e você tem o produto lá uma vez no pedido, o que, que pode acontecer? Você pode fazer o vínculo desse produto manualmente. Então lá tem um botãozinho lá, vincular item, né? E você consegue vincular ele, um exemplo, até a quantidade que você utilizava no primeiro e até a quantidade que você utiliza no segundo. Mas realmente ele vai gravar duas linhas, né, do item, e aí o vínculo você vai ter que fazer isso lá via 309, tá bom? Na 309, como verificar se a tributação está correta? A 309 a gente vai olhar basicamente para os dados que estão lá de XML. Todos os XML a gente não modifica nada e a gente compara com o que está lá no XML. XML com pedido de compra. Bom, teve uma outra rotina, uma outra aqui, acho que essa aqui eu já respondi. Eu acho que eu passei por todas as perguntas. A partir de versão já está disponível na 29.6. Essa melhoria da 321 e 309 e 1095 já está disponível desde o lançamento da 29.6, que foi na semana passada. A rotina vai ser liberada sem custo adicional? Sim, a rotina vai ser liberada para todos os nossos clientes. Todos vocês que estiverem utilizando o Intor podem baixar essas rotinas aí, disponível lá para todo mundo fazer a utilização.
Bom, tem outras perguntas aqui. Deixa eu ver aqui se eu passei por todas. Bom, acho que eu passei por todas, né, Flávio? Acho que tá ok. Ok, acho que passei por todas. Bom, pessoal, acho que eu passei por todas as perguntas que estavam lá. Mas, Flávio, alguma consideração aí para os nossos clientes? Agradecer todo mundo que participou do webinar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pessoal, a gente está à disposição. Tem um canal de suporte agora, vocês podem abrir chamadas lá e a gente vai perguntando. Acho que o Álvaro vai pôr uma pergunta aí. Mas nós estamos aqui para ajudar. O objetivo do projeto é dar eficiência nesse processo de entrada aí. A gente sabe que tem empresas aí que tem de 7 a 10 pessoas, ou de 3 a 10 pessoas só fazendo esse trabalho de importar o XML. Então, o grande objetivo desse projeto era acelerar esse processo da entrada de XML, e o maior ganho é fazer a antecipação das notas, foi o que o Galvão falou. Então, todo mundo poder antecipar as notas, tratar as divergências para quando o caminhão chegar na porta, simplesmente dar entrada na nota e não ficar tratando divergência de processo ainda de nota fiscal. Esse é o objetivo do projeto, tá? Então, esse do compras aqui, só para apresentar algumas coisas que a gente já fez. Na release anterior, a gente lançou um novo processo de giro, a gente já fez um webinar de giro. Se alguém não viu, pode procurar o pessoal da CS, já tem um novo processo de cálculo de giro do Intor, com desvio padrão, pico e vale, um monte de coisa nova. A gente está lançando esse processo do XML aqui agora. A gente está trabalhando no processo de verba agora para as próximas releases. Lançamos nessa versão vai sair um processo de custo de transferência. A gente está até precisando de algumas pessoas para validar esse processo. Quem tiver várias filiais aí quiser fazer transferência entre filiais aí onde o custo não fica correto, a gente falando de custo gerencial. Se alguém tiver esse cenário aí, quiser me mandar um e-mail, flavio.anjos@tots.com.br, para a gente estar fazendo uma análise desse projeto e testando essa nova funcionalidade. E a gente, provavelmente nas próximas releases, vão estar falando de verba, alçada de compra. É o que a gente está na visão do radar aí de poder fazer no futuro, tá bom, pessoal? É isso aí. Mais Eu alguma vou coisa, passar Álvaro? aqui, eu vou responder algumas perguntas aqui, Flávio, que eu acabei vendo aqui, só que tá lá embaixo, né? Pode É, responder aí. ele falando aqui, essa que eu achei interessante, ó, se o cadastro 203 só tem um código de barras e na 2014 3, a 321 encontraria esse produto? Não, ela só olha para 203. No caso, hoje, até o momento a gente não mudou a regra de para onde ela vai olhar. Então é 203 e 253, tá bom? Nesse primeiro momento. Em relação à validação da filial, faz validação também. Temos cenário onde o cliente possui o mesmo CNPJ. No caso aqui do CNPJ, a gente olha para o CNPJ que está no XML. A gente tenta achar o XML e a 535, né? Como ele está. Mas a inscrição estadual ainda, eu acho que a gente não faz a validação dele ainda, tá bom? Mas se for uma necessidade, a gente tende a colocar, tá bom? Quando a importação de XML vai gerar pedido, ela vai. Ah, tá. Tem uma opção da importação de XML de gerar o pedido automático também. Então, mas isso já existe na 301, que é gerar pedido baseado no XML. Então, isso é cadastrado no fornecedor. Se você marcar no fornecedor para gerar pedido automático, todas as entradas dele vão gerar pedido e pré-entrada automaticamente. Se a pré-entrada importada pela 321 for cancelada, tem como importar novamente? Sim. Se você, na verdade, na 1321 você não cancela, né? Você exclui na 1309. Se você excluir a pré-entrada, ele vai cair lá na 1309 como rejeitado manualmente. E aí você quer reprocessar esse XML, basta ir lá na opção rejeitado manualmente e mandar reabilitar a pré-entrada, o XML, quer dizer. Aí ele vai para a fila de processamento e vai processar novamente o XML. Caso essa aqui
Não, ó, caso o fornecedor não mande a informação preenchida no XPaD, haverá a possibilidade de preencher de forma manual. É só se você editar o XML, né? Assim, mas a gente não faz não tem essa ferramenta para preencher o XPaD no XML, não. HIJ, né? A gente explicou que não tem esse processo ainda, né? De compra triangular. Esse ainda vai ser um processo que tem que ser feito manual. O pessoal falando aqui que não achou na 316 o campo XPaD, mas tem lá o número do pedido. Na verdade, ele não chama XPaD, é número do pedido. Por produto e sim por... Ah, tá. Falando aqui que na 316 e na 4116 não é por produto e sim por pedido. Tá, eu tenho que verificar se realmente é isso, tá bom? Trabalhando com medicamento, o fornecedor às vezes nos envia o lote XML, ele vem somente no DANF. O, o lote, peraí. Trabalhamos com medicamentos e o fornecedor às vezes nos envia o lote no XML e ele vem, não envia o lote no XML, ele vem somente no. Então, essa questão do lote é assim, a gente até identificou junto com o time fiscal que se o produto é controlado por lote na saída, ele tem que vir no XML, né? Porque o documento, o DANF, ele é um papel e ele é editável. E ele pode sair da forma com que o usuário fez. Então, assim, a nossa preocupação é com o XML. Então, por isso que a gente está focando tanto no XML, porque ele é a peça fundamental para a gente. Então, assim, se realmente essa informação ela não é obrigatória no XML, aí a gente tem que dar um passo para trás, conversar com o nosso fornecedor, verificar por que, que ele não está enviando esse dado do lote no XML, sendo que isso é obrigatório para quem faz esse controle, ainda mais medicamentos, né? Você disse que dá para vincular XML com pedido de compra na 1321. Nesse caso, a 309 é somente consultar, alterar, excluir o XML? Sim. Se fizer o vínculo automático lá na importação, sim, a 309 vai servir basicamente para consultar, excluir XML, ou a pré-entrada, né? Existe cada produto de fornecedor diferente, tem como gravar vários códigos de fábrica. Tem parâmetro, né? Então, para você falar o seguinte, se o código de fábrica for diferente, para ele gravar, tem parametrização para isso na rotina também. Na dúvida, na verdade, como ocorre quando eu vou fazer um pedido todo em venda e todo em massa e o fornecedor mistura? Bom, isso aqui é como eu falei, se você fez o pedido venda e master e o fornecedor mandou misturado, eu vou acatar o que está no seu pedido, se a tag tiver preenchida. Se a tag não tiver preenchida, aí eu vou acatar conforme o cadastro do fornecedor. Mas aí você vai poder fazer a alteração manualmente, tá bom? Apesar de não ver a 1321, mas a TOTS pensa em algum processo que auxilie a migração, tributação, NCM/figura, auxílio. Sim. Olha, existe, se você se programar, Ricardo, sim, tem a possibilidade. Eu acho que tem que ter você tem que ter uma programação muito bem feita aí, né? Um exemplo de migração de figura de entrada, porque se você virar a chave, né, todo mundo começa a olhar para aquele cenário. Existem consultorias hoje remotas que você consegue ter consultorias e você consegue ter esse acompanhamento à distância. Eu acho que é uma boa opção. Se você quiser, a gente pode até encaminhar vocês aí para essa consultoria. Mas de uma forma automática, clicou num botão ali, foi, o negócio migrou, eu não conheço. E nesse momento a gente não tem ainda, tá bom?
Bom, boa tarde. Gostaria de saber se vocês têm planos para apresentar um webinar sobre o processo de pedido de compra. Eduardo, a gente tem o webinar, ele surge, pelo menos até o momento, aqui no Compras, a gente tem trazido coisas novas. Mas se a gente vê necessidade dos clientes solicitando coisas referente à rotina 220, 242, 237, enfim, a gente sim pode fazer. Eu acho que é uma boa opção da gente, às vezes, deixar o conhecimento mais amplo para todo mundo, né? Eu ainda preciso usar a 309, já falamos. Tem uma do João aí que você pulou, volta aí. Alguns fornecedores emitem notas com item, embalagem master, como mesclar. É isso que a gente já falou, né? Mas é assim, se o fornecedor mandar master e venda, aí no mesmo XML, e não tiver o pedido com a mesma condição, a gente importa conforme o cadastro do fornecedor. Né? Então não tem como, porque o item, o dado que está no XML ele é muito frio, né? Ele está lá CX, né? Então, mas aquilo ali não quer dizer nada, né, sobre o processo final da mercadoria. Nesse caso, ele Mas tem como fazer o pedido dele já em unidade e master. Se o pedido dele isso. for feito certinho, conforme a nota foi enviada, aí o sistema vai receber, né? Uhum. Caso na 1321 a entrada, se a pré-entrada fez uma pré-entrada, gente, e viu que a pré-entrada ficou errado, vai lá, exclui a pré-entrada, né, altera o cadastro, né, e, e manda processar de novo, e a rotina vai olhar o cadastro e fazer o processo novamente, tá bom? Deixa eu ir aqui mais para baixo aqui, que tinha várias perguntas aqui novas. Existe cadastro de produto, que é tipo kit, tipo 3 produtos e um cadastro. Logo XML, os itens estão separados. A rotina reconhece esse tipo de item, trata kit. Bom, acho que essa questão do kit é assim, o produto ele é controlado separadamente, né? Nesse caso aqui. Então, basicamente, você tem que fazer a entrada conforme a saída, né? Então, se lá na saída você tem um produto, 3 produtos, aqui também tem que fazer a entrada de 3 produtos. Agora, se você vai vender ele como kit, aí é uma montagem, né, do processo lá de venda que você vai continuar da mesma forma. O processo não mudou em relação a isso. A 321 não está no CCW. Como liberar? A gente vai verificar, mas a última vez que a gente olhou estava lá. Essa atualização será apenas na versão 29? Sim, somente a partir da 29.6, tá, Fabrício? Eu acho que eu passei agora por todas, né? Passei? Acho que sim. Bom, eu acho que chegamos ao fim, né? Essa, Só essa dando um questão do recado, Galvão. CCW, vamos verificar aí, Flávio, tá? Depois que a gente finalizar aqui, ver se realmente ela não está lá. Mas a rotina já estaria lá no CCW, sim, disponível para download. A gente vai verificar aqui certinho, mas se não tiver hoje, a gente coloca ela lá. Pode falar, Flávio. Pessoal, se a gente não conseguiu responder todas as perguntas aqui, vocês podem fazer as perguntas lá no suporte também, que a gente vai ajudando o pessoal do suporte e vai respondendo, tá bom? Isso. Eu Pessoal, queria agradecer aí todo mundo que participou. Foi 1h30. Muito conhecimento, muita coisa, né? Mas agradecer aí. A gente fica à disposição. Qualquer dúvida, comecem a utilizar o processo, comecem a utilizar a rotina, nos dê sugestões novas também. Eu acho que é muito importante nesse momento a participação de todo mundo aí nesses novos projetos, tá bom? com certeza, Galvão, foi uma tarde muito produtiva. Agradeço a todos que participaram. A webinar foi gravada, será disponibilizado para vocês, tá? E como o Flávio falou, coloquem as dúvidas, as perguntas para o nosso suporte, tá? E contem conosco. Obrigada. Obrigada, Galvão. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Obrigado, gente. Boa tarde. Bom trabalho aí para todo Flávio, boa mundo. tarde. Boa tarde a todos.